Imagina que de repente você se encontra dentro de um jogo, como personagem, e não apenas qualquer personagem, mas o vilão. Bem, não é o tipo de vilão legal que você vê nos filmes de ação, mas aquele vilão que simplesmente não pode escapar da morte. Aquele que é imortal, mas para os motivos errados. Então, como seria essa experiência? Vamos explorar isso. Em meio a uma chuva torrencial, vemos a mão de um homem caindo ao chão, como se fosse a última cena de uma tragédia épica. No entanto, logo à frente, uma jovem com uma espada cravada no peito do sujeito não está apenas matando, está encarando? "Se você quer me matar", ela diz, enquanto torce a lâmina com um sorriso enigmático. O homem, ainda com a mão ensanguentada, balança a cabeça como se tivesse entendido algo profundo naquele momento e pensa: "Você está tão bonita." E como se fosse uma despedida, ele leva a mão coberta de sangue até o rosto dela. 35. Mas antes de a espada cravar com mais força, o homem é interrompido por uma tela de computador que aparece diante dele com a mensagem: "Cancelamento do Nail. Casamento, requerimento, morte de Deculen." Ele solta um suspiro de alívio. "Finalmente", diz o rapaz em frente à tela. "Esse bug estava me matando." Finalmente. Ele conseguiu corrigir um erro que estava quebrando o jogo durante a história do cancelamento do casamento. Mas quem é ele exatamente? Bem, seu nome é Kim Win, e ele está prestes a se livrar de mais um dia de horas extras após meses de trabalho ininterrupto. Kim trabalha como desenvolvedor de jogos para a RW, um estúdio de jogos de console na Coreia do Sul, que subiu ao topo quase da noite para o dia com sucessos de venda. O estúdio é tão grande que qualquer erro pode significar o fim. E é por isso que ele está testando a fundo um novo jogo AAA, no qual a RW apostou tudo. 34. Este jogo não é um simples passatempo. É uma obra-prima com a promessa de mudar a indústria dos games. Com uma história que se adapta com base nas escolhas dos jogadores, uma IA avançada, e dezenas de classes como cavaleiro, mago, demônio, caçador de demônios, e até mesmo reis e nobres, o jogo oferece a liberdade de escolher sua própria jornada. E claro, se o jogo for um sucesso, o estúdio nada em dinheiro. Se for um fracasso, bem, o estúdio afunda junto. Então, Kim continua testando. O jogo está em fase final, e ele está corrigindo tudo o que dá errado. A grande estrela dessa história? Deculen von Grahan Yukan, um vilão de alto nível que aparece em várias rotas do jogo. A razão pela qual ele está tão focado nesse personagem? Porque Deculen finalmente está morrendo no jogo, e Kim é o responsável por garantir que tudo corra bem. Esse personagem tem sido um pesadelo para Kim. Ele é um dos vilões principais, e sua morte tem que acontecer de uma maneira específica, um golpe de espada pela noiva. Parece simples, certo? Só que não. O jogo tem tantos bugs e falhas de lógica que Kim tem se passado noites em claro para garantir que nada dê errado na morte de Deculen. Mas, no meio dessa tensão, a líder da equipe de desenvolvimento, Ino, Ara, se aproxima dele. Ela não é apenas uma colega de trabalho, ela é a ex-namorada de Kim. Eles passaram 7 anos juntos, mas a diferença de ambições acabou separando-os. Ino é uma viciada em trabalho e Kim, bem, nem tanto. Mas, mesmo com todas as dificuldades, ela sempre foi a força que o fez querer ser melhor. Agora, ele fica sabendo que ela está com alguém novo. "Então, como está indo o teste?" Ela pergunta com um tom casual, mas Kim percebe o que está por trás da pergunta. "Os humores correm rápidos aqui, não é?" diz ela com um sorriso. Kim responde sem muita empolgação. "Espero que você se case com ele." É claro que Ino sabe que Kim está apenas tentando esconder o desconforto, então ela o provoca. "Foca nos bugs, não no passado." Mas não há tempo para muito drama. O trabalho precisa ser feito, e a morte de Deculen é apenas uma parte da história que precisa ser polida. "Você tem certeza de que ele é um chefe intermediário?" Ino pergunta, observando os testes. Kim responde com confiança. "Bem, esse é o charme do jogo e do próprio Deculen. Ele começa fraco, mas à medida que o jogo avança, ele fica mais forte. Mas Ino está mais interessada em algo peculiar. O modelo desse personagem foi feito com base em você, sabia?" "O quê?" "Como assim?" "Vocês dois são idênticos." Ela diz com uma expressão séria. "A personalidade dele é a sua." Kim fica chocado. A ideia de ser comparado com um vilão arrogante e imortal não é algo que ele esperava ouvir. Kim não consegue se livrar da sensação de que o personagem é, na verdade, uma versão exagerada dele mesmo, com seus defeitos, de arrogância, obsessão e um ego do tamanho de um castelo. E o pior, o destino de Deculen é simples. Ele sempre morre, sem exceções. "Ah, chega de papo furado. Como está a experiência do jogo?" pergunta Ino, tentando mudar de assunto. Kim responde com sinceridade. "O jogo está ótimo, mas não gosto de saber que o futuro do estúdio depende disso." "Se o jogo não bombar, estamos todos fritos." Ela faz uma pausa e observa algo fora da janela. "Não é o seu namoradinho lá fora? Já está tão tarde. Não vai sair? Deixa o rapaz esperando, Kim." Kim, um pouco desconcertado, responde. "Sim, claro, já vou." Ele fica ali, pensando.
Vou testar o Deculen de novo, só pra garantir que não haja mais erros. Enquanto ele testa o personagem, Kim começa a refletir. O modelo de Deculen é um espelho distorcido de quem ele é. A combinação de garoto prodígio e mago medíocre parece um reflexo cruel de sua própria vida. Kim não pode deixar de perceber as semelhanças. Um jovem com uma confiança exagerada e um futuro reservado para a queda. No entanto, ao invés de fugir desse espelho distorcido, Kim começa a se perguntar se ele tem algo a aprender com a criação desse vilão. Aqui está o maior dilema. Deculen não é apenas um vilão qualquer. Ele é complexo, com atributos que vão além da superfície. Kim se encontra questionando. Será que ele também compartilha esses defeitos em sua própria vida? Kim, ao terminar de ajustar o modelo, se sente um pouco envergonhado. Talvez ele tenha ido longe demais ao criar um personagem que reflete tão fielmente os seus próprios defeitos. De repente, uma notificação aparece na tela e Kim quase cai da cadeira. Era uma mensagem do roteirista. Você quer mudar algo no modelo? Kim fica atônito, se perguntando se o roteirista sabia algo que ele não sabia sobre o personagem. O que ele quis dizer com isso? Pensa Kim. Então, algo inesperado acontece. Ele olha pela janela e vê algo estranho no céu. Um buraco negro com raios caindo em mãos, com diversos braços e olhos, puxando alguém para algum lugar sinistro. Que diabos é isso? Ele se pergunta. A situação só piora quando ele começa a escutar gritos. Levanta, Deculen! Levanta agora! Kim vê, atônito, que ele está vendo a transformação do vilão de dentro do jogo para a realidade. Você está realmente querendo passar vergonha na frente de todo mundo? Porque se for, tá no caminho certo. Vou deixar esses papéis aqui mesmo. Anda, levanta essa bunda e se mexe antes que eu mande você embora. Desde que aquele céu doido apareceu, acordei em um corpo que não é meu, num lugar estranho, e já faz uma semana que meu universo virou um grande plot twist. Pelo jeito, estou preso dentro do jogo que eu mesmo criei. Bateu aquela sensação de conheço esse cenário, e pronto, certeza total. E pra piorar, me tornei o pior papel desse meu joguinho, aquele NPC condenado a morrer sempre, o grande vilão Declan. Pense numa cena, não importa o roteiro, o final dele é sempre o mesmo. Game over. Aqui estou eu, estirado no quarto da mansão Yu Kim, tentando acreditar que não é só um sonho ruim. Mas quando a cama faz barulho de madeira rangendo e você sente o friozinho na espinha de verdade, aceita a parada mesmo. Será alguma forma de pós-vida porque fui atingido por um raio? Tanto faz. Mas uma coisa sei. Sou o vilão raiz. Deculen. Hongrahan Ukelanin, o boss intermediário que causa dor de cabeça pra geral e é o pivô de todo o taco. Quer rota que você pegue? Lá estou eu causando problemas de norte a sul. Porque meu eu criativo tinha que me transformar no vilão que todo mundo odeia? Eu me pergunto enquanto olho a barra de mana que pisca em algum canto da minha mente. E nem sei direito em que ponto da história eu acordei. Sei só que mana é um recurso finito, e eu tenho medo de gastar tudo antes de entender o manual desse mundo. Testamos esse jogo centenas de vezes durante o desenvolvimento, mas olha, só consegui sobreviver uma mísera vez. Parece provocação. Esse personagem é só um enfeite estiloso pra morrer, cumprir sua missão de boss intermediário e, desaparecer. Mas espera, tem documento aqui no chão. Professor Deculen, Universidade Imperial. Habilidades, entendimento básico de magia e manejo de mana. Também conhecido como Von Grahan Ukilanini. Quem deixou essa papelada sou eu, ou melhor, a meia-irmã do tal Deculen, que faz as vezes de dona da casa Yukane. E pelo visto, eles não se bicam. Ela ocupa o cargo de chefona enquanto o irmão só se preocupa em morrer de um jeito estiloso. Deve ter treta rolando entre ele e a noiva, a Júlia. Pois bem, Júlia, toma esses papéis. Se você quer continuar nesse emprego chique de professor, levanta já dessa cama. A palestra é hoje, sabia? Eu nunca dei aula na vida, mas quero entender como esse mundo funciona e quem sabe descobrir um atalho para permanecer vivo. Aliás, olha a janela ali. Objetivo principal: sobreviver, missão secundária. Palestra na Universidade, moedas na loja. 0.5 Essas linhas flutuaram na minha cara assim que acordei. Entre essa interface maluca e a tal Ierial, sinto que preciso agir. Rápido. Ah, e aquelas moedas. Vão ser úteis mais pra frente. Mas, qual é o tema da palestra mesmo? Chato pensar nisso, mas tudo bem. Meu corpo tem o atributo compreensão. Grau único. Posso ativar a habilidade de entender qualquer coisa consumindo mana. Dei esse dom ao Deculen pra aumentar a empatia dele. Deve ter uns efeitos secretos também, porque é bagulho de grau único, né? O salão em que estou é gigante, e essas roupas... Parece que nasci usando paletó formal. Roupa de boss, banheiro pomposo... Estranho, mas confortável. É como se esse corpo sempre tivesse sido meu. A formalidade que antes me dava aflição, agora soa perfeitamente natural. Claro, o plano era só colher informações, mas sair daqui depois da primeira palestra me parece o mais normal do universo. Afinal, sou um nobre, membro da classe alta. E pensar nisso me deixa meio em choque, porque lá no fundo eu sou só um cara comum da Coreia do Sul,
Um idiota patético e preguiçoso, como alguém já me chamou. Então, nada de relaxar. Vou manter o foco. Nunca estive num carro tão caro. Isso me lembra do namorado novo da minha ex. Que raiva. De repente, alguém entra no banco ao meu lado e diz: "Boa tarde, professor." Entrega um papel. O assistente secretário de Decullen. "Você é um feiticeiro?" "O quê?" "Já sirvo o senhor há 3 anos. Brincadeira." Ele aponta o documento. É o início de mais um dia nesse mundo louco. Eu pensei que aquilo fosse material para a palestra, mas na verdade era só um roteiro para eu seguir. Esse papel contém todas as informações necessárias, do começo ao fim, e eu, sendo o otimista, achei que o mestre tinha feito isso sozinho. Mas considerando o quanto ele é orgulhoso e... bem, sem muito talento, é bem provável que tenha sido o rapaz que fez tudo. Após pensar isso, ele soltou: Bom trabalho. Desculpe." Ouvindo isso, até o motorista ficou surpreso. O mestre elogiou alguém? Eu também fiquei meio incrédulo. E eu, me sentindo a pessoa mais terrível do mundo, até fiquei enjoado só de ter elogiado alguém. Esse é o verdadeiro Decullen, gente. Foi aí que percebi. Parecia até que a consciência do Dessen estava invadindo a minha. "Chegamos, mestre," disse ele. E lá estávamos nós, na tal Universidade Imperial. O local que o papel mencionava era o famoso Salão Hotel. Ao entrar, vimos o salão cheio de alunos conversando. Finalmente, a tão esperada palestra do professor, titular Declan, estava prestes a acontecer. "Ouvi dizer que ele é um mestre nas interpretações de feitiços", disseram alguns. "Parece que o cara foi um prodígio quando era criança." Quando ele entrou, disse com confiança: "Atenção, pessoal, eu sou Decullen von Graham Yukin e vou conduzir essa aula como professor titular da Torre Mágica da Universidade. Agora vamos começar." De repente, algumas alunas suspiraram quase em uníssono. "Uau, ele é lindo e ainda é inteligente." Mas não era só isso. Tinha uma aluna que, do lado delas, estava quase rasgando o papel que segurava, amassando-o com raiva. "Isso é realmente legal?" "Pois bem, aqui estamos," ela pensava, encarando-o com ódio. "Ah, sim, ele é o inimigo jurado do meu pai. Aquele idiota desgraçado." Lá atrás, ela se lembrava com amargura. 3 anos atrás, seu pai havia tirado sua própria vida depois de passar anos pesquisando interpretações de feitiços. Ele morreu ao descobrir que sua pesquisa havia sido roubada. E quem tinha roubado? Isso mesmo. O maldito Decullen. Esse maldito Decullen, pensava ela com raiva crescente. Mas o que ela poderia fazer? Perdeu tudo depois da morte do pai. Era uma nobre, mas em um piscar de olhos perdeu sua casa, seus bens e até o território. No fim, não tinha mais para onde ir. Foi aí que fez um juramento para si mesma. "Eu vou me vingar desse desgraçado." Foi por isso que, após dias e noites de trabalho duro, ela finalmente foi aceita na Universidade Imperial. Ela sabia algo que ninguém mais sabia. Decullen, esse tal gênio da interpretação de feitiços, na verdade, estava apenas usando a pesquisa roubada de seu pai. Como ele poderia ser tão indiferente? Como alguém que destruiu sua família podia estar tão confortável ocupando o lugar que era do seu pai? A raiva estava crescendo. Ela queria expor suas mentiras agora mesmo. Queria matá-lo, mas precisava se segurar. Precisava da vingança perfeita. "Agora todos, atenção! A aula vai começar!" declarou o professor. "Permitam-me uma apresentação. Sou um professor veterano aqui na Torre Mágica. Como um mago de rank monarca capaz de comandar os elementos, fui designado para ser o professor especial de vocês." Todos os olhos estavam em cima dele enquanto ele continuava. Como todos sabem, a magia pode ser dividida em 3 propriedades e 9 categorias. Ele começou a explicar. As propriedades são origem, o fundamento da magia, elementos, a composição física e material, e por fim, o meio termo. As categorias, por outro lado, incluem invocação, espiritualismo, destruição, suporte, manipulação, maleabilidade, encantamento, harmonia e especialização. Mas enquanto falava, ele pensava consigo mesmo: "Caramba, isso está indo melhor do que eu esperava. Não é só minha primeira aula, mas também estou ensinando teoria mágica, uma matéria com a qual não sou exatamente familiarizado. Mesmo que eu só tenha preparado um roteiro básico, parece que sei tudo de cor." E o mais impressionante, com toda a postura de intimidação e dignidade, ele estava atraindo os olhares de todos. O elitismo nele, ao invés de causar nervosismo, fazia tudo parecer muito natural. É claro, ele estava começando a se sentir cada vez mais no controle. Decullen, na verdade, não era só um mago talentoso. Ele também era um educador nato. A mana, ele explicava, tem diferentes formas de uso dependendo de onde no corpo ela é armazenada. Decullen então fez uma pausa, como se esperasse que alguém levantasse a mão, mas ninguém disse nada. Ele observou a sala e concluiu: "Bom, parece que ninguém tem dúvidas." Mas antes que ele pudesse continuar, uma voz interrompeu. "Professor, Dessen, um feitiço misterioso foi encontrado no dormitório dos magos na última noite. Algumas pessoas estão dizendo que foi obra de um demônio. O que você acha? E aliás, você faz parte mesmo da Torre Mágica? Por que não anunciou isso?" Primeiro, Decullen levantou uma sobrancelha.
Eu não vou responder perguntas de uma criança mal educada. Quê? Ela se sentiu desafiada. Mas, desculpa, não posso fazer nada, né? Só percebi o quanto de mana é gasto quando tento entender essas coisas. Mana 2005 de 375. Usei 1300 só pra entender um roteiro simples. Imagina quanto de mana vai embora tentando compreender um feitiço que eu nunca vi na vida. Os alunos na sala riram. A tentativa de destaque dela simplesmente falhou miseravelmente. Espera aí, ela disse, virando-se novamente para o professor. Os magos da torre estão dizendo que esse feitiço é falso, mas eu acredito que você consegue identificar a categoria desse feitiço. Olha só, vou até lançar o feitiço aqui na sala. Eu estou formalmente requisitando a interpretação desse feitiço. Deculen olhou para ela e, com um simples gesto, usou sua magia de compreensão. Sua mana começou a diminuir enquanto ele analisava o feitiço. Alguns novatos tentaram analisar isso, mas não chegaram a lugar nenhum. Se pelo menos você me desse uma dica... Ah, espera, não precisa. Já entendi. Esse é um feitiço de... barreira, da categoria encantamento. Alguém tentou te prender nessa barreira. Isso é tudo, concluiu ele. Missão secundária concluída. Lecionei na universidade. Moeda da loja Puzzle.5. No refeitório da universidade, a garota estava comendo, mas não conseguia parar de pensar. Que otário, ela pensou, mordendo o pão. Eu queria expor as habilidades fraudulentas de interpretação dele usando esse feitiço misterioso. Mas ao invés disso, ele me taxou de mal educada só porque eu esqueci de me apresentar. Quase morri de vergonha. Ele deve ter ficado totalmente sem saber o que fazer enquanto tentava se safar. E ainda chamou aquilo de feitiço de encantamento. Magias de encantamento são super complicadas, normalmente precisam de um intermediário, né? Ela ficou pensativa. Mas como pode ser um feitiço de encantamento sem o tal intermediário? O que mostrei foi só uma cópia exata do círculo mágico desenhado nas portas do dormitório. No começo, as pessoas ficaram loucas com isso, mas depois viraram material de pesquisa para os novatos. Eu sabia que ele era uma farsa, ela murmurou, ainda desconfiada. De repente, uma outra garota apareceu correndo. Eferene! Eferene! O ciclo mágico de ontem, ele funcionou quando reformulamos o feitiço para uma barreira, lembra? Eu estou impressionada! Estávamos tão apavoradas com o professor que não conseguimos perguntar nada. Você tem coragem, hein? Respondeu Eferene, meio sem acreditar. Então, você está dizendo que era realmente uma barreira mágica? Sim, o professor Dessen não é incrível. Como ele sabia que era um feitiço de encantamento sem um intermediário? Isso é impossível! Obrigada, Eferene. Vamos enviar um relatório sobre isso e colocar o seu nome nele. Ah, e sim, você ajudou bastante. Eu acho que foi só sorte mesmo. Agora, no fim, só aumentei ainda mais a reputação dele. A garota disse com um sorriso irônico. Ela pegou um papel na bolsa e começou a analisar. Compreensão da magia elemental. Grau avançado. 5 créditos. Ministrado por Deculen von Graham Yukin. Bem, dizem por aí que se você conhece seu inimigo e a si mesmo, nunca será derrotado. Então, vou ter que me preparar mentalmente para encarar esse idiota todo dia. Pode esperar, Deculen. Vou te expor. Ela guardou o papel e pensou. Missão secundária concluída. Palestra universitária. Armazenamento de moeda PLA 0.5. Enquanto isso, Deculen andava pelos corredores pensativo. Isso poderia ter ido muito mal. No momento em que olhei para aquele feitiço, minha compreensão foi ativada automaticamente. Só de olhar para os círculos do feitiço, com aquelas linhas se entrelaçando, foi o suficiente para esgotar toda a minha mana. Eu tinha apenas uma pequena quantidade de mana restante depois de tudo. Esse foi um feitiço forte, mas um feitiço que no fundo eu sabia que não ia me pegar. Esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. E, eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.